Fala galera, como é que vocês estão? Voltei aqui para São Petersburgo, na Rússia. E esses primeiros 3 meses aí que eu quero ficar aqui, por enquanto eu tenho certeza que eu vou ficar 3 meses. E eu tô querendo focar em aprender mais o meu russo, né? Eu queria compartilhar um pouco com vocês como é que tá sendo meu aprendizado aí. Primeiro, eu achei que ia demorar mais, né? Achei que ia demorar mais para aprender essa questão do russo aí, porque o inglês eu demorei demais. Tipo, fiz um curso há muito tempo atrás, tipo, depois que eu resolvi mesmo falar, demorou ainda mais alguns anos aí. Então eu pensei, o russo vai demorar e tal, tem que ter paciência, né? Vou precisar de anos para isso. Mas até que tá sendo rápido, tá? Tô bem surpreso. E a verdade, o que eu percebi é que quando você aprende uma língua estrangeira, por exemplo, o inglês, né? Você aprende o inglês, fica mais fácil de aprender as outras línguas. E eu percebi isso. Então, quando eu comecei a aprender o russo, eu já comecei falando, né? Já comecei... Claro que meu aprendizado de russo foi totalmente diferente do de inglês, né? Que é o de inglês eu aprendi no Brasil, então não fui para outro país. E aí é nesse ponto que eu quero chegar. É um ponto que poucas pessoas falam, né, sobre aprendizagem de língua. Eu vejo muito pessoal falando a questão técnica e tudo mais, mas pouca gente fala do lado emocional, o lado, eu não sei como dizer, mas o lado irracional, né? O subconsciente de tu aprender uma língua. E eu queria falar disso, dessa minha experiência, porque eu considero que eu aprendi o russo de uma forma bem diferente. Claro, estudei, né? Estudei um pouco, algum curso que eu comprei aí. E na época, acho que eu comecei mesmo usando aplicativo. Comecei usando um aplicativozinho, um app desses apps tipo Duolingo, né? Mas tinha um russo, que aí era um pouco melhorzinho. Então eu comecei com esse app aí, aprendendo o alfabeto. Tipo, demorei um tempão para aprender a ler. Mas aí quando eu vim pra cá, pra Rússia, eu sabia mais ou menos identificar as letras, assim, pouca coisa, mas eu sabia. Então eu fui aprendendo meio que na prática aqui e estudando um pouco, né? E o que acontece? As coisas mais da hora que eu aprendi é a parte, assim, emocional, é a parte que tu tem que vivenciar o negócio. O fato de eu estar aqui, né, de ter vivenciado algumas coisas, de ter tido algumas experiências, de ter conversado com pessoas em russo por muito tempo, mesmo sem saber muito russo, mas das pessoas falando pra mim. Então algumas expressões eu fui pegando desse convívio, né? Desse convívio que eu tive com esse pessoal. Isso é bem louco, porque quando tu escuta a primeira vez, por exemplo, uma expressão, aí uma certa pessoa fala, e aí parece que tu sempre lembra dessa pessoa falando aquela mesma coisa, e tu passa a ter essa memória meio que emocional da pessoa por causa da língua que tu tá aprendendo. Isso é muito louco, sabe? Eu nunca tinha prestado atenção nisso, porque eu também nunca aprendi, né, uma língua estrangeira estando num país estrangeiro que não fosse o inglês. No inglês isso acontecia um pouco comigo, mas o que acontecia no inglês no início? Eu ouvi uma expressão, a pessoa falava uma coisa, eu já tinha ouvido ela numa música, eu associava a música. Daí vinha a música na minha cabeça, tá ligado? É bem louco. Então esse lado dessa memória emocional, assim, fica mesmo. E quando eu tô aprendendo russo aqui, eu senti isso, né? Tipo, uma expressão que uma pessoa falava, eu lembrar daquela pessoa todo o tempo. E, isso é foda. Isso é foda às vezes. Mas é interessante. Então, tu passa a aprender, né, com as pessoas também. E assim, como uma criança, eu acho, né? É essa questão. Por isso que é importante vivenciar, né? Essa questão da cultura, da língua. Tu tá num país estrangeiro ali para vivenciar a questão da língua. É muito legal, muito legal. Eu ainda quero ir para um país estrangeiro que fala a língua inglesa mesmo, né, como nativa, para aprender justamente essa questão das expressões, do lado emocional, né? Quero muito. E aí o russo tá sendo meio que assim. Tô aprendendo na prática, vendo essas expressões que às vezes não tem tradução, mas de tanto você ouvir, né, essa expressão dos russos, das pessoas falando,
você passa a entender, mesmo sem traduzir. Às vezes é uma expressão que a pessoa fala quando tá saindo, ou a expressão quando a pessoa fala quando chega. Então você meio que assimila aquilo, você não precisa traduzir, você entende. Então eu acho que como uma criança, né, aprende. Porque a criança não fica traduzindo, ela tá, né, a primeira vez que ela tá ouvindo aquela língua, e é a primeira língua dela. Então, realmente, é como uma criança. E eu acho que a criança deve ficar com essas memórias também, né? E com isso, quando tu vai criando essas memórias, tu vai criando meio que uma parte do teu cérebro que vai ficar responsável pela essa área emocional dessa língua, que é a mesma área emocional que a gente tem também na nossa língua materna. E aí tu passa a, por exemplo, ter um sentimento quando tu fala alguma palavra que, tipo, sei lá, tô com frio, você realmente tá sentindo aquilo, né? É aquela emoção, né, que você tá sentindo quando você fala aquela palavra, né? Quando você se expressa, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de se expressar um sentimento assim numa língua estrangeira. Então, porque justamente essa parte ainda não tá amadurecida. E isso é muito da hora. Por isso que eu falo, vocês têm que viajar, vocês têm que sair do país para praticar a língua. E as pessoas às vezes me perguntam: poxa, eu quero viajar, mas eu não sei inglês, né? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou falar com as pessoas? Eu sempre falo: não se preocupa, vai no caminho, tu aprende, porque é possível. Claro, você tem que estudar, né? Se você tá muito atrasado no início, você vai ter que estudar. E aí com o tempo, com o convívio, você vai aprendendo muito mais rápido. E é isso que aconteceu com o meu russo, né? Eu tive esse salto, vamos dizer assim, né, por causa também da minha vivência, né, do meu tempo aqui, conversando com os russos e tudo mais. E esses 3 meses que eu quero ficar aqui, eu tô focando em aprender o russo e estudando mesmo, pra valer. Já tinha estudado antes, mas agora tô estudando ainda mais, para que eu possa aproveitar esse momento que eu tô aqui, né, e me comunicar com as pessoas. E é isso que eu queria compartilhar aí. Tamo junto, galera. Se inscreve no canal e se inscreve no meu Instagram também. Tamo junto.